As 3 leituras que nós acabamos de ouvir caem nas nossas almas, no nosso coração e nos fazem ver sob formas diferentes uma realidade profundamente misteriosa. Vamos examinar mais de perto a figura de Abraão e ele com seu filho Isaque posto para o sacrifício. Abraão idoso, sem filhos, porque Sara, sua mulher, tinha incapacidade de conceber. Ele teve que deixar o filho Ismael, filho de uma escrava, porque desgostava a presença deles, do filho e da escrava, desgostava a Sara. E Deus disse a Abraão que o filho dele com Sara seria o herdeiro, do qual viriam muitas gerações. Esse mesmo Deus que lhe mandara sair da terra dos pais para vir para Ur dos Caldeus, agora manda que ele sacrifique o filho que seria o grande pai das gerações e que dariam descendência a Abraão. Abraão tinha toda a possibilidade de desconfiar desse Deus, que Deus instável. Uma hora quer que ele deixe a família dele e procure um país estranho. Noutra hora quer que deixe o filho da escrava, que ele teve com uma escrava, aconselhado por Sara, o que era legítimo diante da lei, mas que o próprio Deus aconselhou que ele mandasse embora a escrava e o filho dela. Agora esse mesmo Deus que lhe prometeu e lhe deu um filho de Sara, pede que o filho seja sacrificado. Abraão tinha todo o caminho para desconfiar e ficar atritado, ou como dizemos nós hoje, para ficar estressado com esse Deus. Mas Abraão não duvidou nem um instante. Quando ele levantou a mão com a faca para sacrificar o filho, Deus fez a interferência, fez a intervenção. E na intervenção, Deus mostrou que ele não queria o sacrifício. A ordem dele era apenas simbólica. Ele não precisava do sacrifício. A história de Abraão é uma história muito comum entre os povos do Oriente, do Médio Oriente.
é uma história de sacrifício humano para aplacar divindades. E quando o Deus de Abraão diz a ele que não quer o sacrifício, esse Deus, na verdade, está mudando a norma da cultura, está mudando a regra cultural. Ele não quer sacrifícios humanos. Por isso Abraão não duvidou. Ele era da cultura do sacrifício humano para agradar a divindade. Simplesmente ele foi colocado dentro de outra cultura com esse mandamento novo. Ele, como dizemos nós hoje, deu graças a Deus. Que cultura boa é essa? Saímos de Abraão e vamos para Marcos. Jesus levou 3 discípulos ao alto monte à parte. Simbolicamente não é a montanha de Sião, mas é um outro monte, onde será feita uma revelação principal. E apareceram Moisés e Elias, patriarcas do Antigo Testamento, patriarcas do povo de Deus. Marcos não diz sobre o que eles falavam. Marcos é muito sóbrio. Ele não entra no assunto deles. Ele apenas diz que Pedro e os companheiros ficaram espantados e se propuseram a construir 3 tendas, levantar 3 tendas, para que pudessem ficar ali os 3, Jesus e os 2 grandes profetas, os 2 grandes patriarcas, Moisés e Elias, muito confortáveis. Mas enquanto Pedro falava, uma nuvem os encobriu e uma voz se fez ouvir: "Este é o meu filho amado, escutai-o." Jesus tinha vindo de uma jornada em que ele anunciara a sua morte em Jerusalém. Ele está caminhando para Jerusalém, onde vai ser entregue e vai ser morto. E a voz que se ouve da nuvem diz: "Este é o meu filho muito amado. Ouvi-o." É a voz de Deus. É a voz de Deus dizendo que Jesus é o filho predileto, o filho primogênito, o filho unigênito, e ele quer que ele seja ouvido, isto é, ele quer que ele seja atendido e seguido. E São Paulo nos diz: se Deus não poupou seu próprio filho, mas Marcos não está dizendo que Deus não vai poupar. Na verdade, o que está incluso, o que está dentro do pensamento de Marcos ao nos passar este ensinamento,
está que Cristo é aquela personalidade capaz de colocar a humanidade numa nova cultura. E ele vai ser capaz de se deixar matar para poder amadurecer a sua humanidade a ponto de nos fazer entender que a sua personalidade só está completa se puder salvar as nossas personalidades, isto é, se conseguir nos passar valores e forças que nos abram horizontes completamente diferentes daqueles para os quais nós tendemos. Por isso, a voz da nuvem diz: ouvi-o, não diz matai-o. Como Deus não deixou matar, que Abraão matasse o filho, porque ele não precisava de sacrifícios. Ele não precisa que o filho dele seja morto para nos perdoar. Ele precisa que o filho dele se desenvolva, o humano de Jesus se desenvolva a ponto de não poder ser mais feliz e ser mais completo sem nos salvar. Estou sendo... Posso ser mais claro, Luciano? Não dá? Tá bom? Esses amigos aqui da frente, de onde são? Taubaté. De Taubaté. Às vezes vêm amigos de uma comunidade da Serra e eu fico curioso, quem é da Serra? Tem? Hoje não temos. Ah, uma pena. Então, o Pai não precisa do sacrifício humano como tal, mas Ele não poupa seu filho, isto é, o que quer dizer o Pai não poupa seu filho? Significa, até o filho dele, para chegar à maturidade plena do projeto criador, tem que chegar a ser capaz de morrer pelos amigos. Por isso Cristo disse a frase: ninguém tem maior amor do que aquele que é capaz e que dá a vida pelos que ama. E ele fez isto. Então, não é propriamente Deus que precisa do sacrifício dele. Nós é que precisamos do sacrifício dele para passarmos de uma cultura egocêntrica a uma cultura altero. Não digo cêntrica, mas altero captativa, que capta o outro como parte de si. Se nós não conseguirmos isto, nós não somos os discípulos que Ele quer. Nós ainda não chegamos. E não é preciso nascer assim, não é preciso estar assim, é preciso crescer a cada dia um pouco mais nisso. É isto, ouvi-o,
que a voz que saiu da nuvem. E São Paulo, na Epístola aos Romanos, sintetiza, portanto, Deus que não poupou seu próprio filho, poupou o filho de Abraão, porque não precisava daquilo. Mas o entregou por todos nós. E nós precisávamos da morte de Cristo? Sim ou não? Sim, senão nós não sairíamos nunca do buraco. Mas nós só saímos do buraco se nós, recebendo a força dele e a lição dele, conseguirmos ir do buraco para um desenvolvimento que nos leve ao outro. Se a gente vai se descentrando de si e abrindo espaço para uma personalidade mais acolhedora. E é por isso que Paulo diz assim: se ele entregou seu filho por nós, como não nos daria tudo junto com ele? Quer dizer, depois dele ter feito com que o filho se encarnasse, o filho unigênito se encarnasse, com que esse filho feito carne se desenvolvesse e evoluísse até chegar ao ponto de nos amar e se deixar matar, e morrer por nós. Ele não nos daria tudo o que deu a esse filho? Nos daria, nos dá. Eu espero que a lição da liturgia deste domingo seja um pouco de água na areia das nossas boas intenções. Nós temos muitas e boas intenções, mas elas são como areia, não se juntam, não formam massa e não têm continuidade. A gente quer, promete, mas não vai para frente, não vira bolo. Querer, ir para frente, andar, a gente tem que se agarrar um pouco mais a essa força que Cristo nos veio trazer, a esta energia que existe na nossa natureza, e nós não podemos desperdiçar. Isto trazido até nós na criação, incrementado pela encarnação do Verbo, do Filho de Deus, trazido e reforçado a cada dia pelo Espírito Santo em nós, pela oração que nós fazemos e refazemos e procuramos, e pelas nossas obras, vamos tentando, não desanimemos, nós chegamos lá, nós chegamos, devagar, mas nós chegamos. Estou vendo uma criança ali atrás, levante um pouco essa criança. Uma criança refaz as esperanças da gente. Fernanda não veio.
Fernanda, está faltando muito a missa. Ah, os meus 2 amigos lá de trás, onde eles estão? Ah, estão lá. Tá bom. O Otávio está ali. Que Cristo, nosso grande amigo, que vai estar presente sacramentalmente, que Ele nos dê a alegria, que quando a gente chegue aos domingos para vir à missa, a gente venha com aquele coração que diz: eu te sei presente, eu te sinto, a tua presença me envolve, e o meu coração fica como se eu estivesse numa ciranda de amigos. Que a gente faça isto a cada domingo e se abra com ternura para Ele. E o nosso coração tem que crescer assim. E aos poucos aumentar esta ciranda de amigos. Creio